Introdução à topografia. O que é topografia? A palavra topografia vem do idioma grego e está formada por dois significados, topos e graphen. Na retórica grega clássica, topos é um método de desenvolver argumentos ou destinar algo a um campo específico ou lugar. Já a palavra grega graphen significa escrever ou grafar, ou melhor traduzindo, descrever. Tendo como entendimento a junção desses dois termos, a palavra topografia é uma ciência que estuda a descrição ou representação de um determinado lugar. Como conceito, para Spartel, a topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre. Já para Machado Júnior, é a ciência aplicada baseada na geometria, cujo objetivo é representar no papel a configuração de uma porção limitada da superfície terrestre, considerada plana, com todos os detalhes naturais e artificiais do relevo do solo. Então, como vocês estão vendo, a topografia tem por finalidade mapear sempre o contorno, o formato, só que esse tipo de formato é um formato métrico, sempre não levando em conta a curvatura resultante da esfericidade da Terra, deixando sempre a Terra como uma pequena porção da Terra como plana. Pré-história. No início do processo evolutivo do homem, o ser humano vivia de forma isolada em pequenos grupos, conhecidos como homens das cavernas. Os primeiros povos que habitavam a Terra eram os nômades. Nessa época, o conceito de sociedade e vila ainda não existiam. Após muitas adversidades, como a falta de comida e água, guerras e ataque de outros bandos e animais, o homem sentiu a necessidade de estabelecer um local fixo, tornando-o sedentário. E com o passar do tempo, criou uma sociedade simples. Daí surgiu a necessidade de ocupar, delimitar e expandir e usar a terra de forma mais racional, sendo estes os primeiros passos da civilização e da topografia se encaminhando. Os mais antigos vestígios da aplicação da agrimensura remontam do Antigo Egito através de papiros e pinturas em monumentos ou tumbas funerárias, as quais nos ensinam a aplicação desta profissão. A agrimensura é uma das mais velhas artes praticadas pelo homem. Os registros históricos indicam que a ciência se iniciou no Egito. Heródoto, em 1400 a.C., descreve em seus apontamentos os trabalhos de demarcação de terras às margens do rio Nilo. As atividades agrícolas e civis foram se desenvolvendo aos poucos, como criação de canais de irrigação, técnicas mais avançadas de cultivo e a construção de moradias mais fortes e duradouras. Para dar continuidade a esse desenvolvimento, o homem teve que aprimorar técnicas de topografia, como determinação de elementos, ângulos, localizações, posições, alturas, entre outros. Porém, tudo ainda de forma primária, mas a sociedade cada vez mais aumentava e surgindo assim instrumentos importantes para a topografia, para suprir esse avanço social. Os povos. Os egípcios. A primeira sociedade constituída de vilas mais complexas foi a egípcia. Os egípcios eram bastante hábeis na produção agrícola, pois tinham o rio Nilo como principal fonte de água, e as experiências com as cheias do rio deram embasamento para trabalhar com as dificuldades da agricultura. Nessa época,
os instrumentos eram bastante rudimentares e tinham baixa exatidão e precisão, em se comparando com os instrumentos atuais. Porém, considerando suas épocas, esses povos chegavam a resultados espantosos. No Egito, existiram os primeiros profissionais responsáveis por fazer medições, os esticadores de cordas. Esses esticadores eram profissionais como se fossem os agrimensores de hoje. Eram responsáveis por fazer medições verticais, horizontais e ângulos, através de suas cordas de valores definidos por eles. Os agrimensores eram funcionários nomeados pelo faraó, com a tarefa de avaliar os prejuízos das cheias e restabelecer as fronteiras entre as diversas propriedades. A propriedade era um bem respeitado pelos egípcios. Como todo ano o rio Nilo inundava as terras, apagando as marcas físicas de cada propriedade, surgindo assim a necessidade de medir o território de cada pessoa. A medição de terras auxiliava também a arrecadação de impostos de áreas rurais. Eles criaram a groma egípcia, que era um instrumento primitivo de agrimensura usado para alinhar direções, nivelar e obter ângulos retos ou determinados por eles. Ela tinha formato de uma cruz ou mais, suspensa por correntes com pendentes em cada uma ponta do mais, e 4 cordas com pequenos pesos. Era utilizada em áreas planas para alinhar direções até os pontos distantes e transferir as linhas divisadas para o solo. Era usada para marcar ângulos necessários para erguer construções como as pirâmides, as fortificações e as cidades. Era usada também para nivelar algum determinado terreno. Os egípcios, ao construir as pirâmides de Quéops, que durou 30 anos para ser erguida, realizaram com as medidas de 230,25 metros na parte norte, 230,45 metros na parte sul, 230,39 metros na parte este ou leste e 230,35 na parte oeste. Se fizermos uma comparação entre essas bases, eles erraram apenas 20 centímetros entre elas. Essas pirâmides foram construídas para guardar os faraós mortos, a fim de que eles se eternizassem. Além dessas distâncias lineares, o erro correspondente aos 4 ângulos da base da pirâmide foi de apenas 6 minutos e 35 segundos, considerando, como muitos sabem, os 360 ângulos correspondentes às somas dos ângulos. Outra consideração importante é que as 4 arestas da pirâmide de Quéops apontam para os pontos colaterais nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, incluindo também as outras pirâmides de Gizé. Os mesopotâmicos tinham também a habilidade de construção de templos e túmulos, principalmente com aspecto artístico evidente. A civilização fenícia desenvolveu-se majoritariamente na região do atual Líbano e tornou-se conhecida por dominar técnicas de navegação e possuir um influente comércio. Os povos fenícios construíram uma civilização rica e próspera, apresentavam a capacidade em construções, sendo a obra mais importante a construção do Templo de Jerusalém, na época do rei Salomão. Os chineses são um dos povos com mais registros topográficos do passado. Os chineses foram um dos primeiros a criar e utilizar instrumentos topográficos juntamente com os egípcios e mesopotâmicos. Eles inventaram a bússola no século I, que era apenas uma colher que apontava para o sul e se chamava Sinan. A topografia também teve importante papel na antiga China, pois as condições geográficas do país influenciaram o desenvolvimento das sociedades.
No oeste da China, as condições geográficas eram mais adversas, como secas severas e regiões montanhosas, o que favoreceu o surgimento de grupos nômades. Já no leste da China, as condições geográficas favoreceram o surgimento de grupos sedentários, que se dedicavam ao cultivo de cereais e arroz. Os gregos desenvolvem as técnicas de agrimensura nas grandes construções públicas, construções de canais, túneis, aquedutos, entre outros, e nos deixam numerosos escritos, tais como a Dioptra ou Métrica de Heron de Alexandria, os quais nos dão uma ideia bastante precisa do autoconhecimento da geometria e das técnicas dos agrimensores gregos. O corobato descrito por Vitrúvio no livro 8 do de Arquitetura era usado para medir planos horizontais e era especialmente importante na construção de aquedutos. Os corobatos consistiam em uma viga de madeira de 6 metros de comprimento, sustentado por 2 pernas de suporte e equipadas com 2 linhas de prumo em cada extremidade. As pernas eram unidas à viga por 2 hastes diagonais com entalhes esculpidos. Se os entalhes correspondentes às linhas de prumo coincidissem em ambos os lados, isso mostrava que a viga estava nivelada. Ao longo dos anos, a sociedade humana se desenvolveu e com ela também se desenvolveram instrumentos topográficos, de acordo com a necessidade e evolução da sociedade. De instrumentos rudimentares como as gromas romanas e egípcias, cordas, entre outros, surgiram instrumentos mais modernos, como os teodolitos mecânicos, como, por exemplo, o teodolito Vasconcelos. Mas a sociedade não parou, e construir já não demorava tanto tempo quanto anteriormente, e a necessidade de construções com mais acurácia em suas medições foram necessárias. Com o passar do tempo e das gerações, os instrumentos e métodos evoluíram tecnicamente e eletronicamente, tornando as interfaces e seus manejos mais amigáveis, dispondo de mais recursos para o operador, controlando mais o erro e, consequentemente, dando resultados com maiores exatidões e precisões. De teodolitos mecânicos, com avanço, foram criados teodolitos eletrônicos, nos anos 80 e 90, até a chegada das estações totais. E do uso com mais exatidão do GNSS, através da retirada do erro intencional nos anos 2000. Contudo, o avanço ainda continua hoje. Usamos as mesmas estações totais de anos atrás, com maior acurácia e programas que facilitam seus trabalhos. GNSS com tecnologias para uso de metodologias de ponta, como por exemplo o RTK. Drones também surgem para uso de sua localização e fotogrametria de alta resolução, e laser scan nos trazem uma imagem tridimensional de altíssima resolução, devido à grande capacidade de armazenamento de seus dados. E assim por diante surgem novas técnicas, instrumentos e ideologias para representar o terreno e seus elementos. Muitas pessoas famosas estiveram engajadas na topografia em alguns períodos de suas vidas. Particularmente notáveis entre eles estão diversos presidentes norte-americanos como George Washington, Thomas Jefferson e Abraham Lincoln. Apesar da prática da topografia não fornecer uma garantia para o cargo de presidente, muitos topógrafos gostam de pensar que características do topógrafo como honestidade, perseverança e autoconfiança contribuíram para a promoção desses líderes. Além do fato que muitos deles utilizaram seu aprendizado da topografia para demarcar as terras expandidas e formar mapas mais detalhados, delimitando com mais exatidão suas fronteiras. Além desses presidentes, um grande número de topógrafos serviram os Estados Unidos, como André Ellicott, que levantou diversos limites dos Estados Unidos e projetou as grandiosas estradas de Washington DC, David Rittenhouse, fazendeiro, topógrafo, relojoeiro e um dos primeiros fabricantes de instrumentos topográficos,
além do general Rufus Putnam, assistente do general Washington durante a Guerra da Independência, e o primeiro general topógrafo dos Estados Unidos. Campos da topografia. Apesar de estar intimamente relacionada com a representação das partes da superfície terrestre de uma maneira geral, a topografia assume papel importante nas áreas do conhecimento humano, como, por exemplo, a agronomia, com o planejamento agropecuário, práticas conservacionistas do solo, sistematização de terras para irrigação, entre outros. Na engenharia de agrimensura, cadastros, serviços de perícia, divisões e demarcações de terras, além de loteamentos, entre outros. Engenharia agrícola, projetos de irrigação e drenagem, construções de barragens, construções de estradas, eletrificação rural, sistematização de terras, entre outros. Engenharia cartográfica, elaboração de mapas, cartas, entre outros. Engenharia de minas, a topografia subterrânea. Engenharia florestal, planejamento florestal, inventário florestal, urbanismo, paisagismo, entre outros. Engenharia civil, elaboração de projetos de grandes obras, construção de rodovias e ferrovias, construção de pontes e viadutos, implantação de redes de drenagem urbanas, aeroportos, usinas hidrelétricas, entre outros. Engenharia de pesca, construção de tanques para criação de peixes, camarões e construção de barragens de pequeno porte. Isotecnia, planejamento de propriedades rurais para um correto manejo agrícola e pecuário. Divisão da topografia. A topografia divide-se em dois ramos, a topologia e a topometria. A topometria estuda os processos clássicos de medição de distância, ângulos, desníveis, cujo objetivo é a determinação de posições relativas de pontos. Já a topologia considera a forma de um determinado terreno e não as métricas. Pode considerar, por exemplo, uma montanha como um cone. E da topometria divide-se em três partes: planimetria, altimetria e planialtimetria. A planimetria é a parte da topometria que estuda uma porção qualquer do terreno sobre uma superfície plana, sem dar ideia do relevo do solo, formando uma representação bidimensional. A altimetria é a parte da topometria que estuda uma porção qualquer do terreno sobre uma superfície plana, dando a ideia do relevo do solo. E a planimetria é uma junção tanto da altimetria quanto da planimetria, dando uma ideia de relevo tridimensional. Relação perspectiva, altimetria, planimetria e planialtimetria. Nessa imagem temos uma perspectiva de uma pirâmide no canto superior esquerdo, caracterizado pela letra A, sendo representada de forma planimétrica em B, altimétrica em C e planialtimétrica em D. Notem que a representação planimétrica em B podemos ver apenas distâncias horizontais e ângulos horizontais da pirâmide, ou seja, uma representação planimétrica. Notem que em C temos apenas distâncias verticais, representadas por curvas de nível, ou seja, uma representação altimétrica. E em D temos uma representação de distâncias horizontais, ângulos horizontais e curvas de nível, formando uma representação planialtimétrica, ou também dizendo uma representação tridimensional. Relação com a geodésia. A topografia é entendida como parte da geodésia. E o que seria geodésia? É uma ciência que tem como objetivo determinar as dimensões da Terra. Diferença entre topografia e geodésia.
A topografia tem por finalidade mapear uma pequena porção da superfície terrestre, enquanto a geodésia tem por finalidade mapear grandes porções da mesma superfície, levando em consideração a curvatura da Terra, suas deformações devido à esfericidade. Para alguns autores, até 50 km de raio pode-se atuar a topografia, pois considera esse erro como desprezível. Já para outros autores, até 15 km de raio é aceitável. Independente dessa questão do erro, é importante dizer que quando se fala em serviços topográficos, se utiliza apenas instrumentos que considera a pequena porção da Terra. Portanto, considerar o uso de GPS como instrumento topográfico está errado, pois localiza pontos da Terra como um todo. Esse é um instrumento geodésico, assim como o drone é fotogramétrico. Portanto, usando apenas instrumentos genuinamente topográficos, como teodolito, estação total, nível de engenheiro, fica inviável fazer um trabalho de 15 km de raio, quanto mais 50. Então, socioeconomicamente viável é até 2.000 hectares na atualidade. Acima disso, vamos recorrer a instrumentos não topográficos como o GPS. Erro de esfericidade. Nesta figura, temos a representação do plano topográfico, que é a distância horizontal, e a superfície da Terra, que é a distância curva. Tendo em vista que os levantamentos topográficos são realizados sobre uma superfície curva e os dados coletados são projetados sobre uma superfície plana, comete-se um erro. Esse erro se chama erro de esfericidade. Portanto, devemos avaliar qual é a extensão máxima das áreas a serem levantadas sem apresentar erros apreciáveis. Nesse gráfico, temos os valores de 1 grau de comprimento na Terra, 1 minuto de comprimento na Terra e 1 segundo de comprimento na Terra e suas devidas medidas métricas na curvatura da Terra, suas medidas em distância horizontal e os erros causados nessa conversão. Em 1 grau, temos 111.188,763 metros. Quando se mede a distância horizontal desse trecho, temos 111.177,473 metros, gerando um erro de 11,29 metros. Como, por exemplo, se a gente fosse fazer um trabalho daqui para Caruaru, por exemplo, em linha reta, erraríamos 11,29 metros, considerando a transformação da distância curva que é medida para a topográfica, que é a distância horizontal. Já a 1 minuto temos 1.853,1465 metros. Quando se mede a distância horizontal, temos 1.852,95788 metros, gerando um erro de 18,817 centímetros apenas. E 1 segundo, temos 30,885767,5 metros. Medidos em distância horizontal, temos 30,8826,313, gerando um erro de apenas 3,1362 milímetros. Levantamento e locação. Os tipos de execuções de trabalhos topográficos podem ser levantamentos e locações. Os levantamentos topográficos, as informações são retiradas do campo em forma natural e projetadas em um papel ou desenho em projeção ortogonal em um plano horizontal, podendo ser 3 tipos: o planimétrico, altimétrico e planialtimétrico. Já as locações topográficas são informações em forma geométrica, que estão na planta do papel ou do CAD e são materializadas no campo. Os levantamentos e locações são processos inversos de sentidos de trabalho.
Para se fazer uma locação, é necessário fazer um levantamento prévio do local, sendo a locação mais trabalhosa e onerosa do que o levantamento. Tipos de levantamento. O levantamento topográfico planimétrico é um levantamento dos limites e confrontações de uma propriedade, pela determinação do seu perímetro, bem como a sua orientação e sua amarração a pontos materializados no terreno de uma rede de referência cadastral, formando sempre uma carta, planta ou mapa bidimensional. O levantamento topográfico altimétrico objetiva exclusivamente a determinação das alturas relativas e absolutas a uma superfície de referência, dos pontos de apoio ou pontos de detalhe. O levantamento topográfico plano-altimétrico é um levantamento que une as características do levantamento planimétrico e altimétrico, formando uma carta, planta ou mapa tridimensional. Uma das partes do conceito da topografia é que é uma ciência ou ferramenta que representa pela geometria aplicada do terreno. Portanto, em topografia temos algumas unidades geométricas bem evidentes, como o ponto, a linha, o plano e o volume. O ponto topográfico. O ponto é a menor unidade na geometria, sendo também na topografia. É do ponto que se formam os alinhamentos formadores das poligonais, planos e volumes. O ponto do piquete. Para ser materializado, o ponto deve ser representado por algum tipo de material que caracterize um ponto e que seja bastante durável com a ação do clima, ser humano, animais e o próprio desgaste do acessório. Um clássico materializador de pontos é o piquete, pois este possui características que materializa o ponto e consegue ser durável às dificuldades de uma terra viva. Posteriormente abordaremos com mais detalhes, especificamente o piquete. Neste caso, interessamos saber o que é o ponto e que este pode ser materializado na superfície da terra. A linha. A linha é uma unidade geométrica capaz de formar os alinhamentos dos planos, alturas de instrumentos, alturas divisadas, cotas, altitudes, diferenças de nível e mais uma infinidade de possibilidades, inclusive o plano. Esta linha é formada por pelo menos 2 pontos na superfície da Terra. O plano. O plano é uma figura geométrica que considera os contornos de uma propriedade. Esse plano poderá ser horizontal, o plano topográfico, por exemplo, vertical ou inclinado, conforme o trabalho e o terreno. É nele que são projetados todos os trabalhos da topografia como plano topográfico. O plano topográfico. O plano topográfico é um plano perpendicular à vertical do lugar, no ponto da superfície terrestre, considerado como origem do levantamento. A vertical de um lugar é quando uma pessoa ou objeto está na superfície da Terra e passa uma linha imaginária do centro dessa pessoa ou objeto, indo do nadir, que é o centro da Terra, até o zênite, céu. Volume. O volume é uma figura geométrica mais complexa de todas envolvidas. Ele é composto de pontos, linhas e planos, servindo para diversos trabalhos topográficos, como, por exemplo, corte e aterro. Para finalizar, os topógrafos devem usar roupas visíveis, como roupas alaranjadas, de modo a ser facilmente vistas por todas as pessoas ao redor. Quando estão na área de construção civil, devem usar capacetes e botas. Em área de zonas florestais, agrícolas ou matas, devem usar botas, roupas que evitem ferimentos e que evitem insolação. Deve sempre conhecer o local antes de fazer qualquer tipo de serviço.